O Posto Web Max, na Avenida Felipe Web, próximo a 7. E Posto Bom Sucesso, na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você, aonde você estiver. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Num banque, o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Oito horas 25 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, aí no seu rádio, também no Face, no YouTube, você acompanha daqui a pouco este programa em podcast. Eu até sugiro aí a você colocar a sua Smart TV no YouTube, né, buscar lá o canal Folha FM de Campos e aí fica o seu telefone, o seu smartphone livre para você agilizar as suas coisas e acompanhar, assistir e ouvir a gente lá pela sua TV. 8h25, programa de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos recebendo e conversando com duas convidadas, a Priscila Marins, é advogada, presidente da APOI e subsecretária do PROCON, e também com a Sana Gimenez, advogada, socióloga e professora do Uniflu, fechando esse mês aí da mulher, um mês, né? Enfim, são todos os dias que a gente faz aqui, que a gente precisa, né, destacar e reservar para falar sobre esse tema sempre, e hoje com duas mulheres da bancada para a gente conversar, e estamos aqui conversando muito bem. Meu caro Aloysio, peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí. Então, gente, vamos lá para eleitoral a especialidade de Priscila. A minha, ao longo dos anos, se tornou pesquisa, né? Acabei me especializando nisso, até por ser uma forma objetiva, racional de você olhar o processo eleitoral. Você coloca sua opinião pessoal, sua torcida pessoal, esquece dela e vai analisar número, né, de maneira objetiva. O que tem me feito ter uma razoável taxa de acerto nos últimos anos, eleições presidenciais
municipais e estaduais. Todas as pesquisas, todas elas, institutos diferentes, metodologias diferentes. Vou citar Quest, vou citar Datafolha, vou citar Real Time Big Data e vou citar Atlas Intel, que foi que saiu ontem, é mais recente. Todas elas, de dezembro a março, todas, dão uma tendência de crescimento inequívoca de Flávio Bolsonaro. Inequívoca. E, se você considerar esse período de 3 meses, estamos falando de uma mudança de 2 dígitos, na casa de 10 pontos. Ora, 10 pontos, num país do tamanho do Brasil, para o ouvinte telespectador poder ter a dimensão, é mais ou menos o estado de São Paulo. Virar um estado de São Paulo, que é a maior colégio eleitoral do país. Né? Não é pouca coisa. Isso, eu acompanho pesquisas há muito tempo, isso não é comum. Isso não é comum. Né? E me coloco, ao mesmo tempo, enquanto analista, entre aqueles que subestimaram Flávio Bolsonaro no início. Eu, em dezembro, eu achava que era entregar a eleição para Lula. E a realidade está provando que eu estava errado. E muita gente está tendo que aprovar que subestimou Flávio Bolsonaro. Subestimou o bolsonarismo. Isso, além de erros evitáveis do PT, né, do PT, que tem se somado. Né? O desfile com aquela ala Famílias e Conserva, Érica Hilton, a despeito de qualquer juízo de Érica Hilton, assumiu ou não como sendo mulher, as falas dela muito, muito belicosas, inclusive contra as próprias mulheres, reduzindo a mulher biológica a corpos que gestam, né? Se eu, Nogueira, dissesse, isso tem que ser daqui preso. Né? Enfim, é um absurdo, seja na boca de quem for. Né? Mas vamos aos números. Né? De dezembro a março, na Atlas Intel que saiu ontem, foi divulgada ontem, em dezembro, na simulação do primeiro turno, um quadro que parece ser o quadro que a gente vai ter, que hoje parece ser o quadro que a gente vai ter, que é Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos. Esse parece ser hoje o quadro que a gente, o mais provável hoje seria. Nessa simulação do primeiro turno, em dezembro, Lula tinha 48,1% de intenção, Flávio Bolsonaro tinha 29,3%. Em março, ontem, divulgada, final de março, Lula tinha 45,9% e Flávio Bolsonaro 40,1%. A vantagem era de 18,8 pontos. Ela virou 4,8. Né? Ou seja, uma variação de quase 14 pontos. Isso mostra no primeiro turno. Perdão. E no segundo turno, entre os dois, em dezembro, mesma série, mesma pesquisa, mesma metodologia. Lula bateria Flávio Bolsonaro em dezembro, no segundo turno, por 53-41, ou seja, 12 pontos de diferença. E hoje, segundo a Atlas Intel, Flávio Bolsonaro ficaria numericamente à frente de Lula, 47,6 a 46,6, ou seja, estamos falando de uma variação de 13 pontos percentuais. Como é que vocês analisam isso? Vou começar agora na ordem antialfabética, Pussana. Olha, Luiz, eu acho que é uma eleição ainda que está muito em aberto, né? Acho que ainda coisas precisam acontecer para que a gente possa ter uma visão mais consolidada, mas eu também não posso negar que sim, o Flávio tem demonstrado um potencial de crescimento enorme, inclusive fazendo, né, um aceno até às minorias, né, um aceno mais ao centro, para conseguir conquistar esses votos aí, né, dos indecisos, do pessoal de centro, que não são os votos que ele já tinha garantido ali pelo bolsonarismo, e ele parece ter começado bem nesse sentido, coisa que, infelizmente, né, a esquerda tem errado recorrentemente em conquistar esses votos, né, conquistar os votos das pessoas que não querem votar no Bolsonaro, mas têm as suas ressalvas, né, em relação também, enfim, a Lula ou a esquerda de uma maneira geral. Mas eu acho que a gente ainda, para ter uma visão mais clara de como é que essa eleição vai se colocar, eu acho que a gente ainda precisa ter essa decisão, né, do PSD em relação ao seu candidato, né, ao seu possível candidato
Ou até, a gente sabe que nenhum jogo está definido, se de repente esse candidato não viria, por exemplo, como um vice, né, do Flávio, porque, né, a chapa do Lula já está montada, né? Lula e Alckmin, é isso aí. E a gente ainda tem a gente não sabe exatamente ainda como é que a chapa do Flávio vai se consolidar. Acho que se ele conseguisse o apoio, né, que não parece ser o caso, porque o próprio Zema, aí pensando no Novo, não no PSD, mas o Zema parece que não vai abrir mão da sua candidatura, embora, obviamente, no segundo turno ficasse, né, ao lado do bolsonarismo. A gente está vendo ainda, né, o Ratinho já sai da disputa, mas a gente não sabe como é que vai ficar a questão do Caiado, do Leite, etc. Eu também não vejo nenhum dos dois, de fato, assumindo esse lugar, né, de um vice, né, do Bolsonaro, mas, enfim... Se essas candidaturas realmente se consolidarem aí, né, a do PSD, do Zema, a princípio, acho que isso é negativo para o Flávio, né, porque aí esses indecisos tendem a migrar para essas candidaturas. Porém, é muito provável que a gente tenha um segundo turno mesmo, né, porque, de fato, é uma questão apertada, por mais que a gente veja essa tendência de crescimento, e aí, no segundo turno, realmente, nessa linha, acho que o Flávio teria mais chances, né, de vencer do que o Lula. E é isso, volto a dizer, eu acho que a esquerda tem errado recorrentemente nas mesmas questões. É impressionante, né, como há uma cegueira, né, para perceber, né, quais são as questões que incomodam, né, esse eleitor indeciso ou um eleitor mais conservador. E aí, realmente fica difícil ser ajudado, né? Você citou muito bem 2 casos que foram emblemáticos, né? O da escola de samba, não só da ala, né? Do próprio desfile, eu acho que foi assim um convite que não deveria ter sido aceitado nesse momento. Deixa para passar a eleição, deixa para o ano que vem, enfim, né, acho que não tem problema nenhum a escola querer realmente homenagear o Lula, mas ele não deveria ter encampado essa ideia, e aí a gente sabe, né, que viriam essas críticas, que são críticas, na minha visão, legítimas, mas que não devem ser feitas nesse momento. E, por fim, agora, de fato, a questão também da eleição da Erika Hilton, a gente sabe que, obviamente, né, há muito ruído, porque também os movimentos contrários aí, né, ao transativismo, etc., se colocam de uma maneira mais forte, mas ela também também se colocou de uma maneira, acho que muito equivocada, e não era o momento desse tipo de discussão. Então, desvia o foco novamente, e aí volta a cair na questão do identitarismo, né, que é o grande calcanhar de Aquiles, na minha visão, da esquerda nesse momento. No mundo, né? No mundo. Exatamente, não é só no Brasil. Então, é uma leitura muito, muito ruim, porque em outros lugares coisas semelhantes aconteceram, né? O que falta? E eu, né, eu sou uma militante feminista, obviamente, né, defendo o transativismo. Agora, eu acho que a gente tem que ter... Quem quer ser político, quem tem que trabalhar no político, tem que saber agir também com estratégia. E você, inclusive, prejudica a conquista de direitos quando você age dessa maneira. Então, eu acho que não se justifica. Né? O pessoal até brinca, diz, parece que é um agente infiltrado da direita, né? Mas, assim, é óbvio que não é, mas, enfim, eu não acho que é fazer uma concessão excessiva se, neste momento de um ano de eleição, a gente procurasse não tratar de alguns temas que são... Não é fugir se esses temas vierem, obviamente, ao debate, mas não é propor o tema, né, para o debate. Que é o que, infelizmente, a esquerda faz. Priscila, como é que você viu essa inegável tendência de crescimento, estamos falando tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, e repito, isso se repete no Datafolha, isso se repete na Coesc, que eu vou usar daqui a pouco dados da Coesc para saber de onde esses votos estão vindo, isso se repete na Real Time Big Data. Como é que você vê essa tendência inequívoca de crescimento de Flávio Bolsonaro na casa de 2 dígitos, não é invulgar essa mudança, em qualquer pesquisa do mundo, né, enquanto o Lula oscila? Priscila está colocando fone lá, caiu a bateria. Caiu. Vamos lá. Então, de fato, é inegável o crescimento do Flávio Bolsonaro e também assumindo que não achei que ele fosse conseguir essa façanha, achei que o nome era fraco para representar a direita, até porque existia muita resistência no início ao nome dele, e ele conseguiu, acho que até muito mais vinculado à questão... Caiu a conexão aqui da Priscila.
provavelmente deve ter entrado alguma chamada lá. Eu tinha uma pergunta aqui, mas é claro que o tempo tá exíguo. Enquanto ela refaz aqui a conexão, só colocar um ponto aqui, Aloysio, para você e Sandra comentarem rapidamente enquanto ela retorna aqui a conexão. O crescimento de Flávio é por habilidade e potencial dele? Oi. Ou é por erro e fraqueza do Lula? Vamos lá, depois vocês comentam isso aí, por favor. Oi, Priscila. Caiu. Tá, vamos lá. Então acho que até isso aconteceu mais pela quantidade de equívocos, né, da esquerda, como a Sana bem pontuou aí. Para você chegar ao poder e fazer mudança, você tem que ter estratégia, e pelo que está se mostrando, a esquerda está com pouca estratégia nesse momento. Mas o que eu tenho percebido, Aloysio, é uma calcificação do eleitor. O que eu vejo é o seguinte: o eleitor, ele já definiu, já tem o eleitor definido da esquerda e o eleitor definido da direita. E tem os independentes. E é esse o independente que é o fiel da balança. Então, quem conseguir, num segundo turno, convencer esse independente de que a sua proposta é o melhor para o Brasil, de que aquilo que você pensa, e conquistar esse independente, a gente pode ainda ter mudança. Porque, como a Sana disse, ainda a gente ainda está com uma eleição muito indefinida, muita coisa pode acontecer. A pesquisa, ela reflete números, mas ela também reflete momento. E dependendo do momento, a pesquisa oscila, né? A gente tem sempre, em política, a gente conta sempre com o imponderável, né? Então, a gente teve o imponderável em 2018, que foi a facada do Bolsonaro, né? Que mudou aí o cenário. A gente está tendo agora essas questões que a esquerda acabou dando tiro no pé, né, no meu ponto de vista, e aí é o que eu já costumo falar, e a direita explorou isso de uma maneira muito inteligente, né, usando pautas que nunca defendeu, vamos ser honestos, nunca defendeu pauta de mulher, e não está defendendo, né, porque enquanto você critica quem está à frente de uma comissão, você esvazia o tema da própria comissão. É isso que está acontecendo, infelizmente, mas porque a esquerda também permitiu que isso acontecesse. Então, isso tudo está tendo reflexo na pesquisa, mas é inegável que o Flávio está crescendo e, inclusive, comprometendo uma própria vitória do Lula no segundo turno, como a Sana falou também. Antes dessa pergunta, Nogueira, eu pegar carona no que a Priscila falou, que ela já meio que antecipou a minha próxima pergunta. Porque pesquisas são institutos diferentes, são metodologias diferentes, né? Tem pesquisa que faz mais pergunta quali, né? Porque, veja bem, você vê a pesquisa, o que você costuma ver? Primeiro turno, segundo turno, rejeição. Aí, quando você tem movimento na pesquisa, sobretudo na casa de 2 dígitos, tem que saber de que fatia saiu esse movimento. Aí você tem que pegar e ler a pesquisa toda. E é inequívoco, você está coberta de razão, Priscila, que esses 10 pontos de Flávio saíram do centro. E nunca é demais lembrar, foi o voto do centro que pendulou para Bolsonaro em 2018, elegeu presidente, pendulou para Lula em 2022, elegeu presidente. Porque quem é de direita e quem é de esquerda já está calcificado, ele não vai mudar o voto. É no centro que se opera a mudança e define a eleição. A Quaest, o cientista político e CEO do Quaest, o Felipe Nunes, eles dividem o eleitor brasileiro, ideologicamente, em 3 grupos de tamanho quase iguais. 33% de esquerda, que são 19% de esquerda lulista, mais 14% de esquerda não lulista. 33% de direita, que são 21% não bolsonaristas e 12% bolsonaristas. E 32% do que eles chamam independentes, né? É esse o centro que migrou para Bolsonaro em 2018, a Lula em 2022 elegeu ambos presidentes. Só desse voto do centro, analisando a série histórica Quaest, só no voto do centro, esse eleitor de centro, tá? Em dezembro, Lula tinha 37% de intenção de voto no segundo turno, contra 23% de Flávio Bolsonaro. Ou seja, uma diferença de 14%. Em março, Flávio Bolsonaro tem 32% do eleitor de centro. No segundo turno contra Lula 27%. Quer dizer, uma diferença de 14 pontos
virou uma vantagem de 5 pontos, portanto, 19 pontos de alteração em 3 meses nesse eleitor de centro. Agora, como terminei com você, Priscila, pegando carona na sua resposta, eu vou para a Sana. Como é que você vê, Sana? Não, é isso, eu acho que é uma leitura do momento, porém, a tendência, clara, né, é de que o Flávio cresça, porque ele tem conseguido lidar melhor justamente com o apelo desse público aí do centro, né, que não se identifica com nenhum extremismo. Então, qualquer tipo de colocação, né, de um lado ou de outro, que remeta aos extremismos, vai fazer com que esse eleitor se afaste. Então, como eu disse, o Flávio começou bem nesse momento, tentando fazer, inclusive, aceno a minorias, né? A movimento negro, as mulheres, usou até uma palavra com gênero neutro, né? Como se, né, também fazendo um aceno supostamente à população trans, etc., para mostrar que ele não é o pai dele, né? Que ele não tem aquelas falas, que ele não é uma pessoa racista, homofóbica, inclusive ele reafirmou isso. Se fossem os irmãos, por exemplo, provavelmente ele não conseguiria, né? Porque os irmãos assumem uma postura pública muito mais extremista, né? O Eduardo e o Carlos, mas ele sempre ficou ali, né? Dessa maneira mais... Porém, tem uma outra questão também que eu acho que a gente não pode deixar de considerar. As eleições não começaram ainda, nem os registros foram feitos, etc., e eu acho que quando a briga começar mesmo, virão à tona também algumas questões que incomodam o eleitor do centro. E é notório, aí nesse ponto, o Flávio talvez seja dos filhos, né, o que é mais exposto, é notória a ligação do Flávio com a milícia, é notória a ligação, a questão que ficou, né, por uma questão processual, de nulidade, mas existe a questão que, inclusive, volta agora à tona também, né, da investigação das rachadinhas no seu gabinete, né, na época da Assembleia, um enriquecimento patrimonial fora da curva, né, considerando aí que são em torno, né, de 20 e poucos anos de mandato de deputado estadual, depois de senador, mas que não justificam, né, uma franquia da Copenhagen, né, né, não dá bilhão, como diz o Ciro Gomes, né, não dá casa... Se você permite, a loja da Copenhagen dele conseguiu faturar mais que o Willy Walker. Pois é. Veja bem, assim, ainda dentro de shopping, foi mal, como acho que o Ministério Público até falou isso na época, né? Foi muito mal escolhido, porque no shopping hoje a gente é obrigada a apresentar a auditoria interna, né, de faturamento, enfim. Uma casa de 6 milhões no Lago Sul, que ele comprou em 30 anos, porém ele quitou em menos de 3, ele pagou 3 milhões, os outros 3 milhões foram financiamento lá do Banco de Brasília, mas que ele misteriosamente conseguiu pagar em menos de 3 anos. Então, eu acho que se isso for bem explorado, é possível, né, mostrar que é um personagem, por vezes, esse personagem mais tranquilo e o personagem que vai mudar a política, a nova cara da política, sem contar, e aí eu não estou desmerecendo, todas as pessoas podem ter suas fraquezas, enfim, mas ele já demonstrou também no passado que ele não tem, talvez, a disposição necessária, e aí é um craque nesse sentido, né, mesmo com 80 anos, para enfrentar uma corrida eleitoral, né, considerando lá o desmaio que ele teve né, talvez agora mais bem preparado, etc. Muitas coisas podem acontecer que podem minar aí essa credibilidade ou essa falsa imagem de que o Flávio Bolsonaro seja essa pessoa mais ao centro, como, por exemplo, a figura do Tarcísio, né, que era o candidato que todos nós achávamos, né, que seria o candidato do bolsonarismo a princípio, que era essa figura que o Tarcísio passava, né, de mais moderação. Sem contar que eu acho que também tem um outro ponto que a gente não pode esquecer, o mercado ainda não está, na minha visão, fechado com o Flávio, porque o Flávio é isso, o Flávio não é o Tarcísio. E a família Bolsonaro, ela desperta algumas reticências importantes no mercado financeiro. Gente, são 8h46, vamos para a eleição a governador, né, e senador do estado do Rio de Janeiro. A gente um pouco antecipou isso, né, ao falar de Cláudio Castro, que é pré-candidato ao Senado, né, e lidera todas as pesquisas do Senado. Mas para governador, a gente tem, na verdade, instituto, assim, eu me permito, como alguém conhece um pouco pesquisa, a trabalhar com algumas pesquisas e outras não, né. Qual é o meu critério? O PNAD fala que aquele universo tem tantos por cento de evangélico. A pesquisa tem que ouvir tantos por cento de evangélico naquela amostragem. Se você aumentar ou diminuir isso, para mim não vale. A pesquisa está dirigida. Portanto, me dou o direito de não levar em consideração a pesquisa pré-FAB, GERP e GPP. Dou o direito. Por algum tempo de experiência, né? Seguir o PNAD,
beleza, eu não sigo o PNAD, eu nem olho. Mas tem uma pesquisa Real Time Big Data, que é um instituto sério que segue o PNAD religiosamente, segue o IBGE, e que aponta, foi feita agora em março também, e que aponta uma vantagem substancial de Eduardo Paes, prefeito do Rio. Em 2 cenários de primeiro turno, Eduardo Paes, no primeiro cenário, 46% de intenção de voto, Douglas Osso, 13%, Ítalo Marcílio e Wilson Witzel, 5%. Ítalo Marcílio é um pré-candidato a um Pablo Marçal fluminense. Wilson Witzel é o ex-governador, né? E no cenário 2... Eita, sumiu aqui o cenário 2. Só um segundo, por favor. Aqui, o cenário 2, Eduardo Paes, 42%, Douglas Ruas, 11%, e empate técnico com André Siciliano, ex-presidente da LERJ, com 9%. Ou seja, no cenário 1, Paes tem exatamente 32 pontos de vantagem sobre Douglas Ruas, o segundo colocado. E no cenário 2, ele tem 31 pontos de vantagem. E também fez uma simulação no segundo turno, em que, entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, onde Eduardo Paes venceria com 51% a 19% de Douglas Ruas, com 11% nulo e branco, e 19% não souberam responder. Diferença de Eduardo Paes para Douglas Ruas, nessa simulação do segundo turno, 32 pontos. Quer dizer, você estava falando dos 10 pontos, 10, 15 pontos de Flávio, era uma coisa bastante considerável, estamos falando aqui de 30 pontos, né? Como é que vocês analisam esses números? Começo agora pela Sandra. Olha, eu acho que em relação à eleição para governador, de todas essas, que a gente pode ter mais tranquilidade em fazer previsões, em argumentar, porque há um amplo favoritismo do Eduardo Paes, né? Não creio nem que vai haver segundo turno, né, no estado do Rio. Claro, né, a eleição nem começou ainda, mas eu acho que há um favoritismo, acho que ele fez uma escolha acertada também na aliança ali com a sua vice-governadora, né, porque aí ele tira o principal potencial de competição que ele tinha, que eu acho que era o Washington Reis. Então, eu acho que aqui no Rio, nesse aspecto das eleições para governador, a gente não vai ter muita surpresa, a não ser que aconteça algo, né? Porque no Rio de Janeiro também, né? Tudo é possível. Então, se as coisas caminharem tranquilamente, dentro da legalidade normal, nenhuma denúncia surgir, nenhuma prisão acontecer, acho que Eduardo Paes ele vai conseguir se eleger sem maiores dificuldades. Priscila? Então, eu concordo com a Sana em relação ao fortalecimento da campanha do Eduardo Paes, né? Ele teve um movimento muito acertado nessa reunião com o Washington Reis, que é uma liderança muito forte na Baixada, né? E colocando uma mulher como vice, né? Que já é algo bem significativo e evangélico. Então, ele já pega um grupo muito grande que ele não tinha. Então, ele consolida uma candidatura de uma maneira muito forte. Já o Douglas Ruas é um lançamento de uma candidatura recente, né? Então, que vem num momento de um julgamento judicial que dá um impacto grande. Então, eu acho que aí a direita vai ter que dar uma rearrumada na casa para ver como fica. Mas eu entendo assim, o Rio é uma caixinha de surpresa sempre, né? A gente já teve eleição que a gente cravava 2 candidatos e o Witzel veio do nada, subiu do nada e virou o governador do Rio. Então, assim, eu acho assim, embora hoje o favoritismo esteja com o Eduardo e a candidatura dele seja uma das mais fortes que eu tenha visto, eu não tenho muita certeza ainda em relação a esse cenário, porque o Rio é uma caixinha de surpresa, bombas estouram o tempo todo, né? Muda tudo de uma hora, você dorme de um jeito, acorda de outro, né? Muitos ex-governadores que já foram presos, muitos ex-presidentes da LERJ foram presos, a gente está próximo a uma eleição indireta que pode também dar uma mudança no quadro,
né? Porque a gente não pode esquecer que essa eleição indireta pode mudar a cara da eleição, né? Dependendo de quem vai se eleger o governador. Então, assim, são coisas que a gente fica... Eu realmente não consigo enxergar ainda de forma muito cravada um resultado. Eu enxergo, assim, um favoritismo, mas que hoje muita coisa ainda pode acontecer, principalmente considerando essa questão de mudanças muito recorrentes no estado do Rio. Priscila, seu vídeo está... Vai ter uma ligação? Peraí, deixa eu ver como é que eu tiro isso. Isso, ó, aí. Voltou? Sim. Voltou na vertical, depois você põe na horizontal. Foi agora? Não. Ainda não. Eita. É o giro de imagem aí que pode ter travado. Pois é, eu não sei mexer nisso não. Não, deixa assim então. Agora foi. Foi. Era só mexer assim. Vamos lá. Gente, vamos lá, são 8h53, estamos chegando no final do programa. Só para ressaltar, eu concordo por análise com o Sana, que faz ser uma grande vantagem, mas também concordo com Priscila. Essa eleição está matematicamente aberta. E explico por quê. Na espontânea, né, espontâneo o cara fala que vai votar da cabeça dele, né? Para ele falar, vou votar em Jasper, vai ser lá Jasper. Mas é o voto consolidado, é o voto que tem muito pouco chance de mudar até a urna, né? Na espontânea, Eduardo Paes tem 12%, Cláudio Castro, que não é candidato, se sabe, 4%, Douglas Ruas 2%, Flávio Bolsonaro 1%, outros 4%, Nulo e Branco 13%, não sabe, não respondeu, 64%. Então, estamos falando de uma eleição matematicamente absolutamente aberta. E se você contar que Douglas Ruas é o candidato do PL, esses 4 de Castro e 1 de Flávio se somam a ele. Então, ele não tem 2, ele tem 7. Né? Falando na espontânea. Mas isso... E também lembrar, como Priscila fez, 2018. Paes era franco favorito às eleições. O negócio foi tão rápido, o negócio foi de quinta a domingo, do primeiro turno. Quinta a domingo. E ainda pegou os institutos de pesquisa de 2016, nos Estados Unidos, e no Brexit, quanto aqui no Brasil, na eleição de 2018, eles não estavam preparados para a velocidade do WhatsApp. Não estavam preparados. A partir dali, eles tentaram se adaptar. Né? E estou falando só do Brasil, não. Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. Né? Mas, enfim, vamos chegar, para terminar, a senador. E outra coisa, também concordo com a Priscila, a gente não sabe ainda qual prazo de desincompatibilização vai valer. Se valer o prazo da lei federal, beleza, Douglas Ruas está fora. Se for valer o aprovado pela lei estadual, Douglas Ruas está dentro. E Douglas Ruas no governo, concorrendo ao governo, vamos falar português claro, se fizer umas 2 operações como fez ele no Alemão na Penha, ninguém sabe o que pode acontecer. Né? E é o candidato do bolsonarismo, que é majoritário no estado do Rio de Janeiro. Goste disso ou não, todas as pesquisas mostram. Também tem muita capilaridade com prefeitos do PL, do União, que são a maioria dos prefeitos do município. Então, só para dar esses pontos. Mas vamos lá para o senador. Temos 2 cenários que a Big Data fez, né? No cenário 1, Cláudio Castro, 23% de intenção de voto, são 2 cadeiras, né? Marcelo Crivella, que já foi senador, foi prefeito do Rio, hoje deputado, 15%. Benedito da Silva, do PT, deputado federal, político tradicional do PT no Rio, 12%. Rodrigo Pimentel, sem partido, e ex-capitão do BOP, 12%. No cenário 2, nós tivemos Cláudio Castro com 24%, e sem Crivella, Rodrigo Pimentel, 14%, Benedito da Silva, 12%, e Pedro Paulo, deputado federal, aliado de Eduardo Paes, 10%. Ou seja, você tem nos 2 cenários, o primeiro colocado
destacado, que é Castro. E você, no primeiro cenário, empate técnico entre Crivella, Benedito e Rodrigo Pimentel. E no segundo cenário, mantém a liderança de Cláudio Castro, destacada. E no empate técnico, na segunda colocação, Rodrigo Pimentel, Benedito e Pedro Paulo. Como é que vocês analisam? Começo agora por você, Priscila. Então, é natural que o Cláudio Castro estivesse na frente, né? Até porque tem um nome mais conhecido, estava à frente do governo do Estado e já tinha destacado. O grande problema, eu acho que a gente vai saber direitinho agora, é nas próximas pesquisas depois da cassação, né? Porque aí a gente tem uma narrativa diferente, né? Porque, embora ele possa concorrer, né? Porque a lei eleitoral faculta ele, tendo liminar ou não, isso daí é bom a gente deixar claro, porque você pode concorrer sub judice, né? O que, no meu ponto de vista, eu sempre defendi isso, no meu ponto de vista, é um estelionato eleitoral, porque você acaba deixando que o eleitor vote em alguém cujo voto pode ser anulado. Então, para mim, isso não existe, mas, enfim, a justiça eleitoral pensa de forma diferente. E aí, os próprios adversários podem, inclusive, explorar o fato do voto não válido, né? Que faz a mudança também, porque ninguém quer perder o voto, né? Ninguém quer dar voto a quem não vai ser de fato eleito. Então tem isso, e o próprio fato também da questão da cassação agora, que a gente fala, não teve cassação porque ele renunciou. Não teve em tese, né? Não teve para fins meramente jurídicos, mas, de fato, se ele não tivesse renunciado, ele estaria cassado, e ele está inelegível, né? Hoje ele está inelegível. Então, eu acho que agora a gente pode ter uma tendência de mudança nessa questão do favoritismo do Cláudio Castro. Mas, ainda assim, a gente já ouviu aí o PL dizendo que manterá a candidatura dele. Muita coisa pode acontecer também, né, Luiz? Porque o PL não quer perder a vaga de senador, e insistir numa candidatura natimorta é praticamente entregar a vaga, né? Então, assim, eu acho que também pode ter algumas mudanças nesse sentido da própria indicação do partido. A gente precisa entender que o monopólio de candidatura pertence ao partido. Não basta o Cláudio querer ser candidato, o partido tem que indicá-lo como candidato. E a gente vê a questão do Flávio querendo eleger o máximo possível de senadores por conta da questão, inclusive, do fortalecimento do impeachment do STF, né? E perder uma vaga de favoritismo, assim, por conta de questões judiciais, não sei se o partido vai manter a candidatura dele até o final, não. E se você me permite, antes de passar para a Sana, Priscila, pegando carona na sua resposta, nos bastidores, falado abertamente que Cláudio Castro, na tentativa de salvar do TSE, a gente sabe que o ministro do TSE compõe, né, em rodízio do STF, compõe em rodízio do TSE. Que ele teria mandado recados específicos para os ministros mais ameaçados hoje, como falamos aqui, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, que se eleito senador, ele não moveria uma palha por impeachment. E isso desagrada, como você bem colocou, o objeto central da eleição do PL para o Senado. Então, só colocando esse ingrediente, Sana, para a sua resposta, por favor, para a sua análise. Então, Luiz, eu acho que, assim, sem a gente ter certeza de como vai ficar a situação do Cláudio nas eleições, a gente não consegue ter um prognóstico dessas eleições para senador, né? Porque, como ele é o amplamente favorito, tudo vai mudar caso ele, de fato, não venha como candidato. Em relação aos demais, né, pensando aí numa segunda vaga, então, né, já que essa situação da primeira vaga fica aí em aberto, eu acho que também é preciso verificar a situação do Crivella, né, se o Crivella viria, porque também tem, né, historicamente aí um peso, eleitorado grande, né, no estado do Rio. E o Rodrigo Pimentel surge aí, talvez, né, como até para pessoas com uma visão mais central, etc., mesmo sendo, né, em tese, o Capitão Nascimento, mas surgiria aí, talvez, como uma resposta para essas pessoas que não querem votar, por exemplo, numa Benedita, mas também não querem votar no candidato do bolsonarismo, né, em si, e aí prefeririam, talvez, uma figura
porque o Crivella também tem os seus problemas, né, em relação a isso, um ponto que a gente nem discutiu aqui, e eu nem sei se ele vai produzir impactos nas eleições, tá? Porque eu acho que existem interesses muito profundos aí envolvidos. Mas é que, na verdade, a gente tem o escândalo do Banco Master, esse sim, produzindo impactos, mas tem o escândalo do Digimais, né, que está poucos falando, que é o banco do Edir Macedo, que passa por um processo muito semelhante, para não dizer igual, ao do Banco Master. Então, se de fato alguém quiser comprar essa briga, que é muito mais difícil, né, porque aí a gente está falando não apenas de um dono de banco, né, de um banqueiro, a gente está falando de um dono de dominação religiosa, de televisão, de partido político, né, do PR, enfim. Mas, se as coisas fossem apuradas, talvez, de uma maneira mais efetiva, eu acho que o escândalo do Banco da Universal, né, enfim, do Edir Macedo, poderia produzir impactos em todas essas esferas, né, eleição para o Senado, para presidente, para governador, enfim. Mas a ver, né, como é que isso vai ficar aí, porque eu acho que aí os interesses são muito mais complexos, né, quando a gente fala aí da Igreja Universal. Tem um ouvinte que manda um WhatsApp sempre que a gente fala sobre esse debate político aqui, ele fala, tem que falar sobre o banco do Edir Macedo, vai mudar tudo. Tem, isso tá na mira aí, eu não sei como é que é também que isso vai impactar, como é que vai ser esse resultado. Ô, gente, vou fazer umazinha fácil pra gente fechar. Como é que fica a situação na visão de vocês? Alguém falou aqui que nós temos uma representatividade baixa hoje no Legislativo Federal, acho que foi você, Priscila. Não foi? E de fato o Caio se sacrifica no sindicato. O próprio Vladimir falou que conversou com ele, cara, não assume, porque é um mandato é uma caneta sem tinta, alguma coisa assim, porque é suplente de toda a verba, já foi gasta, já foi indicada, enfim, aquelas emendas impositivas, enfim. Mas vamos lá. Como que vocês conseguem projetar as eleições para deputados aqui na região? E aí nós temos, hoje, perdemos o Bacelar, né, como deputado da região, foi cassado. Temos o Tiago Rangel, temos o Bruno Dauaire e a Carla Machado, que é regional também. Ontem, inclusive, anunciou a sua saída do PT, não anunciou ainda para que partido vai. Quanto que vocês projetam em termos de números e nomes que podem se pré-candidatar para uma vaga na Alerj? E tem um outro caso para incrementar mais e mantendo a nossa firmeza na tradição de estereótipos aí da eleição no estado do Rio. Temos pai e filho aqui da cidade na disputa para uma vaga federal, onde os dois podem ganhar ou podem perder. Eleição é aquela história. Vladimir como pré-candidato a deputado federal e Garotinho como pré-candidato também a deputado federal, apesar de que está fazendo uma pesquisa lá nos seus canais, se o povo quer ele como governador, senador, ou como pré-candidato a deputado, ou se ele segue como jornalista investigativo. Aí tá na panela. Eu começo com você, agora com a Priscila, né? Por favor. Como é que você... Agora passando. Tá. Obrigado. Então, com Sana. E projeta números aí. A gente pode eleger aqui uns 2 deputados federais? Não só pai e filho, mas enfim. Eu não sou muito boa dessas previsões, não, confesso. Acho assim, se eu fosse o Garotinho, eu continuaria no jornalismo investigativo, no jornalismo de fofoca. Esse, inclusive, eu acho que ele está arrasando, né? Tem conquistado corações de pessoas que antes nem gostavam de ouvir falar no nome dele. Acho que para deputado federal, senador, governador, obviamente, né, as chances são quase nulas em relação ao Garotinho. Né? Acho que o Vladimir tem total condição e possibilidade, né, de se tornar deputado federal, mas eu não vejo muito mais possibilidades dentro aqui dos candidatos do município, não. Assim, 1, 2 no máximo, mas nem o segundo eu diria, em termos de deputado federal. Deputado estadual, acho que a tendência seria esses 3, né, poderiam se manter, né, teriam possibilidade de se manter, os 3 que estão no momento, né, considerando que o Bacelar está nessa situação de cassação, e talvez o Bacelar conseguisse, talvez, porque eu acho que
a gente já viu que o poder de transferência dele de voto não é tão grande quanto talvez ele imaginasse, principalmente sem a máquina, né? Mas que ele conseguisse projetar, então, um outro nome que o substituísse, né, numa campanha, enfim, não sei. Mas acho que a tendência seria permanecer mais ou menos assim, né? 4 deputados estaduais, a Carla Machado, mesmo saindo do PT, né, ela tem o eleitorado dela, que, aliás, muito pelo contrário, ela consegue se eleger a despeito do partido, né, porque talvez estar no PT em algum momento tenha sido prejudicial para ela, e ainda assim ela consegue se eleger. E os outros candidatos também, né, o Thiago Rangel, o Bruno Dauari, né, eles têm já os seus eleitores fiéis ali, né, o seu círculo. Agora, não vejo, além disso, muitas possibilidades mais, mas como eu disse, eu não sou muito boa dessas previsões, e eu falo isso muito pensando no próprio Bolsonaro, né, no crescimento que o Bolsonaro teve lá atrás e se elegeu presidente naquela época, algo que eu consideraria naquele momento, né, quando começou a se falar o nome dele, improvável, totalmente impossível até. Achava que ele era aquele deputado, né, quase uma figura folclórica, né, lá da Luciana Gimenez, etc., que ele nunca encontraria receptividade em alguns estados brasileiros que ele encontrou, que, aliás, é também sintomático, né, que o Flávio tenha começado a campanha dele, né, a pré-campanha dele, pelo Nordeste, né, que é justamente o calcanhar de Aquiles aí, né, do bolsonarismo, mas que ele vai conquistando corações por lá também. Priscila? Projeta aí. Peraí. Priscila, projeta aí esses números pra gente, então, por favor. E essa coisa de pai e filho. Posso, antes de você falar, fazer só um adendo que você não falou? Eu trabalho com pesquisa há muito tempo e erro muito pouco. Eu nunca fiz projeção para proporcional. Eu só vi uma pessoa na minha vida inteira que acertava. Chama-se João Peixoto. Só fazer essa adendo. Pesquisa para proporcional. Difícil, não vale nada. Enfim, desculpa, Priscila. Não, isso mesmo. E você tem total razão. Pesquisa para proporcional é praticamente nula, porque você tem a problemática do sistema proporcional, né? Que é o quociente partidário, o quociente eleitoral, a própria distribuição das sobras partidárias. Isso tudo não tem como você projetar de fato. Em relação à nossa representatividade na Alerj, a tendência, eu concordo com a Sana, que a gente mantém aí os 3 que já estão, a Carla, independente do partido, ela tem o nome dela consolidado, né? Você pode ver que ao longo da história dela, até como chefe de executivo, ela muda de partido e não perde eleitorado nessa mudança, então o nome dela é consolidado independente de partido. Acredito que o Bruno e o Thiago Rangel também consigam uma reeleição, e essa 4ª vaga em relação ao Rodrigo, é difícil realmente a transferência de eleitorado, a gente viu isso, mas pode ser que a gente desponte aí um outro 4º candidato aí que possa manter a nossa representatividade na Alerj. Em relação à Câmara Federal, essa questão de pai e filho, né, virem para o mesmo cargo, disputar o mesmo cargo, eu acho que, assim, concordo com a Sana, mas eu acho que não faz muita mudança para o próprio Vladimir, né, que ele já tem um nome consolidado a nível de município, pelo trabalho que ele fez, um bom trabalho, né, e além disso, hoje com mais experiência, né, porque além de já ter sido deputado federal, hoje estando na máquina, conhece como funciona os dois lados, e hoje, voltando para a Câmara Federal, poderia, inclusive, ajudar bem mais a nossa região, por conta de saber como funciona, tanto quando você está do lado de cá, quanto você está do lado de lá. E se a gente parar para pensar, a gente já teve situações em que 2 candidatos da família Garotinho estiveram no mesmo cargo, como a Clarissa e o Vladimir, né? Em 2018, os 2 foram candidatos e os 2 conquistaram o mandato. Não sei se repetiria, porque não vejo o Garotinho ele despontando como um candidato favorito aí para deputado federal, até porque ele não sabe se ele vai para deputado federal, para governador, para senador, ele fica naquela de deixar o público ver o que quer, né? E, enfim. Agora, eu gostaria muito
de poder projetar mais vagas para deputado federal, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisava realmente eleger mais candidatos da nossa região para que a gente fosse melhor representado. Só que a gente vê nas eleições que aqui, principalmente em Campos, que tem uma base bastante conservadora, candidatos de fora tendo mais votos que candidatos da própria cidade. Embora a gente tenha um eleitorado muito grande, os candidatos da nossa cidade acabam não tendo muita projeção fora dela. E aí, embora sejam bem votados aqui, acabam não conquistando o mandato, porque esses candidatos de fora buscam os nossos votos aqui, atrapalham os candidatos daqui. Então, assim, é mais que uma projeção, é uma questão de educar mesmo o eleitorado de Campos e da região a eleger candidatos, né, da nossa região que façam pela nossa região, para que a gente possa, de fato, ter uma representatividade, porque uma cidade do porte de Campos, com a importância eleitoral de Campos, não ter representatividade na Câmara Federal é muito ruim. É muito ruim para o desenvolvimento de Campos e da região. Bem, perfeito. Bom, gente, são 9h13. Essa é o que a Luiz falou, eleição proporcional. Existem algumas pesquisas internas, né, em que os partidos e candidatos fazem, mas é mais para acompanhamento de desenvolvimento lá do grupo, do trabalho deles, porque do que para qualquer projeção realmente mais precisa. Porque é aquela história, como é que fica se ele vai para um partido com um corte lá alto de 100 mil votos, por exemplo, né? Acontece muito aqui na Câmara de Campos, vereadores com menos votos num determinado partido conseguem ir, outros com mais votos em outros partidos não vão. 9h13, meu caro Aloysio, Sana e Priscila, vamos partir para o fechamento. Deixa eu trazer aqui o encerramento da Sana, começando ao contrário à ordem alfabética. Então, Sana Gimenez, advogada, socióloga e professora da Uniflu. Obrigado pela entrevista e obrigado pela... Tá vazando aí, Beto. Alguma coisa aí que entrou aqui. Foi, agora ok. E obrigado pela aula também. Muito boa a participação sua hoje, como todas. Hoje também muito especial. Obrigado, bom dia. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Luiz, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Priscila, pela troca. E é isso, né? Desejar que nós tenhamos pelo menos um ambiente minimamente salubre, né, ao longo dessas eleições, o que eu duvido, acho que vão ser eleições muito difíceis, e desejar o melhor para o país, principalmente para o nosso município. Acho que a Priscila colocou muito bem, acho que independentemente de qualquer questão política, eu sou sempre defensor e favorável de que a gente tenha mais representatividade, acho que isso é importante, e que a gente tem que superar, inclusive, algumas questões políticas em prol, né, do desenvolvimento da nossa região, do nosso município. Tem gente que não tomou vacina e está defendendo a ciência. O negócio tá de eleição, faz milagre. Minha querida Priscila Marim, sempre gentil e educada, carinhosa com a gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela aula também, obrigado por estar aqui conosco. Não sabia que você tinha sido, como profissional do direito, forjada naquelas eleições de 2004, e acredito que qualquer indivíduo que estreie numa partida de decisão de um Fla-Flu no Maracanã, por exemplo, e se sobressai, né, se sai bem, merece nosso respeito sempre, né, sempre. Obrigado mais uma vez, sempre, parabéns aí pelo seu trabalho e boa sorte lá no Procon, porque negócio de gasolina, óleo diesel, álcool, etanol, né, tá complicado aí, e outras coisas mais, mas obrigado sempre. Eu que agradeço, Cláudio, Aloysio, foi um prazer estar nessa bancada com a Sana, pessoa que admiro muito, e verdade, 2004 foi a minha faculdade eleitoral. Ali aprendi tudo que eu sei e que eu posso dizer que foi o grande diferencial na minha carreira. E torcer mesmo que a gente tenha uma eleição que faça o melhor para o nosso país, para a nossa região e principalmente para o nosso município, né? E no Procon estamos aí, né?
É uma luta agora, essa questão do combustível, como você bem disse, mas a gente faz o melhor aí para chegar, para entregar para a população. Tá certo. Boa sorte lá, supera. Daqui a pouco passa. Vamos lá. Meu caro Luiz, aliás, essa questão de eleição de 2004 dá um livro, e dos bons, eu só acho assim, que o escritor hábil, habilidoso aqui, o poeta Aloysio, eu acho que ele tá meio com preguiça, porque tempo para escrever ele tem. Do nada sai uma pesquisa. Tem as que são previstas, anunciadas, e tem uma que vem. Nogueira acabou de ser uma pesquisa agora, nem me liga. Aloysio, bom dia, obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, agradecer Nogueira, obrigado a você, obrigado Beto, agradecer a Sana, agradecer a Priscila, acho que foi brilhante a entrevista das duas. Não sou conhecido por rasgar seda, né? Muito pelo contrário. Eu queria anunciar amanhã o deputado Bruno Dauari, atual secretário estadual de habitação, né? Está por dentro, além da questão eleitoral, da própria candidatura dele, está por dentro de tudo que está acontecendo, os bastidores do que está acontecendo. Eu acho importante, logicamente, na medida do possível, não vai poder revelar tudo, né? Mas tentar extrair dele algumas informações, né? E em relação ao que as várias coisas que Sana e Priscila falaram aqui, eu destacaria primeiro, uma brincadeira. A Sana falou que milita no movimento feminista e vê os movimentos erráticos em termos estratégicos, é chamada de infiltrada. Sana, bem-vinda ao clube. Porque cada pesquisa que sai que Lula avança, eu viro comunista. Cada pesquisa que sai que Flávio ou um Bolsonaro avança, eu viro fascista. A impossibilidade de ser fascista e comunista ao mesmo tempo se diz mais sobre quem nos classifica do que sobre nós mesmos, né? E em relação ao que as duas falaram, acho muito importante, acho que ele devia marcar isso sempre, Nogueira, como uma campanha da rádio, do Grupo Folha. Votar em candidatos de campos da região. Particularmente sou favorável ao sistema alemão, voto distrital misto, onde eu voto pela minha região e pela minha unidade federativa. Enquanto isso não houver, sempre vou votar, a despeito de diferença ideológica, sempre vou votar em candidato a deputado federal e estadual da minha região. Acho que todo campista, todo sanjoanense, todo são franciscano, todo etalvense, todo cardosense, todo cambuciense devia fazer todo itaperunense devia fazer exatamente a mesma coisa. Posso só fazer uma consulta jurídica antes da gente abrir essa campanha definitiva? Eu tenho muito medo da lei eleitoral. Vou perguntar a Priscila se nós podemos trabalhar isso sem infringir nada. Então, vocês têm possibilidade, né, de fazer isso. Vocês não estão abrindo campanha para ninguém em si, e sim para deputar para pessoas da própria região. Problema nenhum. Fechado então, Luiz. Com aval, temos aval jurídico, qualquer coisa, Priscila. Vamos junto. De quem enfrentou... Ninguém que quando chega a notificação, 48 horas para responder. Para tudo para poder responder. Com certeza. Aval de quem enfrentou legalmente, né, juridicamente, a saudosa doutora Maria Tereza Guzmão. É uma juíza que eu guardo com uma lembrança com muito carinho e respeito. Sim, com total respeito a ela. Foi minha professora, inclusive, Mas ela já era brava quando era professora? Era mais brava como professora. Então esquece. No Santo Antônio, onde hoje funciona o Hortifruti ali da Formosa. Então vamos lá. Gente, 9h21. Mais uma vez, obrigado. Então, amanhã de volta às 7 horas da manhã. Sana, obrigado. Priscila, obrigado. Aloysio, obrigado. Vamos em frente. A gente fecha esse programa de hoje agradecendo aí a sua paciência e audiência. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed. Diagnósticos por imagem, de volta amanhã às 7 conforme a Luz já anunciou aqui, com Bruno Dauari, que é deputado estadual, secretário de Estado também de Habitação,
e é deputado estadual com a gente aqui. Às 7 da manhã. 98,3 Folha FM. Tá na hora de economizar energia com a elétrica.